A metodologia de projetos no contexto educacional envolve atividades práticas e colaborativas que resolvem problemas reais e integram conhecimentos de diversas disciplinas. Essa abordagem engaja os estudantes, tornando o aprendizado mais significativo e relevante. Projetos integradores de linguagens e suas tecnologias, como os incluídos na coleção Identidade Saraiva, desenvolvem habilidades como pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração. Além disso, promovem o desenvolvimento integral dos estudantes e podem impactar positivamente a comunidade local. A metodologia de projetos facilita a integração de conhecimentos e torna o aprendizado mais contextualizado e motivador. Olá, querida professora, querido professor. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação, empresa da qual as editoras Ática, Saraiva e Scipione fazem parte. E hoje estamos aqui com a Roberta Hernandes, autora do material didático de projetos integradores, linguagens e suas tecnologias, da coleção Identidade Saraiva. A Roberta é doutora e mestra em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, a USP, é bacharel e licenciada em letras também pela USP, e professora de língua portuguesa na rede particular de ensino. Então, Roberta, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui, obrigado pela parceria e disponibilidade. Obrigada, é um prazer estar aqui para falar sobre a obra. Então vamos à primeira pergunta? Vamos lá. Eu queria começar conversando contigo sobre a definição de metodologia de projeto. Como que você define a metodologia de projeto no contexto educacional, claro, né? Porque é um termo mais abrangente, mas no contexto educacional, o que é metodologia de projeto e qual a importância dessa metodologia, pensando no ensino médio e pensando especialmente na rede pública? A metodologia de projetos é uma metodologia ativa, ou seja, ela parte de questões problematizadoras que não possam ser respondidas facilmente por meio de um único conhecimento, muitas vezes por meio de uma única disciplina, e ela tem a ideia da metodologia de projetos é colocar o aluno no centro da aprendizagem. Então, o aluno é protagonista dessa aprendizagem, ele se torna um aluno pesquisador e o professor, complementarmente, se torna um orientador, um mediador das aprendizagens dos alunos. Então, para isso funcionar, a gente precisa de perguntas potentes e de temas que instiguem os estudantes nessa busca. Eu acho que na escola, a metodologia de projetos tem a grande vantagem de tornar os alunos mais vinculados ao processo como um todo, não é? Ao invés do estudo estar compartimentado entre saberes, entre questões, entre conteúdos, existe uma questão que agrega várias perspectivas para responder um desafio, um obstáculo, alguma questão que se coloque como sendo realmente real e desafiadora para o estudante. E a gente ouve muito falar sobre desenvolvimento integral dos estudantes, e pela sua fala eu já consegui captar um pouco dessa ideia, mas eu queria que você desenvolvesse um pouquinho esse conceito de desenvolvimento integral e se de fato a metodologia de projeto atende a essa perspectiva, a essa expectativa, e em que sentido, como que a metodologia de projeto caminha para essa ideia de desenvolvimento integral? Eu acho que a metodologia de projetos tem uma grande vantagem, que é a de potencializar as aprendizagens dos estudantes. Então, a gente precisa pensar que, muitas vezes, a escola, pela sua estrutura, acaba reproduzindo aulas em que os estudantes ficam em lugares muito passivos, né, de apreensão de conteúdos e de respostas prontas a questões já formatadas. E na metodologia de projetos, o estudante pode se ver em diferentes lugares. Então, há momentos em que ele é o organizador do grupo, ele é o líder, ele é aquele que compartilha as respostas, sintetiza ideias. Portanto, ele consegue se ver em diferentes papéis. E isso não apenas é mais motivador, como também faz com que ele experimente novas posições dentro da sala de aula, né? Nós, professores, quando trabalhamos com projetos, às vezes fazemos descobertas sobre os nossos estudantes, não é? Aquele estudante mais tímido, aquela estudante que participa pouco, quando se vê num projeto, acaba
tendo uma outra disposição, descobrindo ela mesma algo sobre o seu processo de aprendizagem, descobrindo que tem uma capacidade de liderança, ou uma capacidade de organização, ou que é a pessoa criativa do grupo, que encontra alternativas para solucionar problemas pontuais. Portanto, essa é uma grande contribuição para essa formação integral do estudante, né? Porque na vida os problemas não vêm compartimentados, né? Eles são sempre problemas multidisciplinares, problemas multideterminados, e essa é uma grande vantagem de trabalhar os projetos na escola. Outra questão que eu acho que é importante para a formação integral do estudante é ele trabalhar colaborativamente e coletivamente. Então, para um projeto ser bem sucedido, para se chegar até o produto final, para o percurso de aprendizagem ter sido bem desenvolvido, não é viável que um grupo de estudantes tenha conseguido alcançar esse objetivo e todos os outros grupos da sala não. É preciso colaborativamente fazer com que todos alcancem. Afinal, para citar um exemplo do livro, não dá para você fazer um festival de cultura juvenis apenas com uma estação de atividades, uma estação de práticas corporais. É preciso cuidar de toda a estrutura para que realmente seja um festival e não seja uma apresentação. Então, o estudante sai com uma bagagem, né, uma vivência da coletividade muito diferente quando ele trabalha com projetos. Acaba ampliando possibilidades diferentes Muito. que vão atendendo às diferentes necessidades também, né? Com certeza. E é interessante a gente ver que em projetos sempre cai a questão da autoavaliação. Tem momentos em que o estudante tem que se autoavaliar e ver e se encontrar também nas suas potências, nas suas limitações. Isso promove também um autoconhecimento. Descobrir como seguir, né? Acho que tem uma perspectiva importante nos projetos que é assim, a gente aprende com os projetos quanto mais projetos a gente faz. Então, são 6 projetos na obra, né? Eu costumo dizer que fazer o primeiro projeto é dar o start. E aí você vai, ao longo dos projetos, melhorando, aprimorando a sua performance, porque você vai também aprendendo aquilo que você precisa melhorar, aprofundando o que você já faz bem. O próprio projeto te prepara para fazer melhor projetos colaborativos. E acaba que todo mundo está aprendendo de alguma forma, né? Os estudantes estão aprendendo, os professores também estão aprendendo a como trabalhar com isso a cada leva que vai, né? E eu queria pegar uma palavra que você colocou, que é muito próxima do integral, mas já vai no outro sentido, que é o integradores, o integrar. Então a gente vê esse grande desafio ainda que existe no ensino médio dos professores se integrarem em projetos de áreas diferentes, se comunicarem, dialogarem. Qual a importância disso e quais as habilidades e competências que os estudantes desenvolvem quando ocorre esse projeto integrador? Que é, para além de um trabalho com projeto, é um projeto que envolve áreas diferentes. Eu acho que o grande ganho para os estudantes é isso, né? O conhecimento deixa de ser compartimentado e ele se torna um conhecimento em rede. Eu acho que para os professores, muitas vezes, na rede pública, a gente tem uma sensação de muita solidão, né? Cada um ali lutando com a sua sala de aula, enfrentando às vezes os mesmos desafios, mas de maneira individual. Trabalhar com projetos é dividir responsabilidades, ter um tanto da confiança no colega com quem você está construindo e também se torna motivador, porque afinal de contas, um conhecimento ele vai se fazendo numa somatória mesmo, né? Então, a perspectiva do corpo nas artes é complementar a perspectiva do corpo na educação física e, ao mesmo tempo, na língua portuguesa, como é que isso aparece na literatura. Então, trazer os temas e questões que mobilizem mais de um componente ajuda também os professores a se requalificarem, a olharem para esse conhecimento como sendo significativo para eles, né? Não apenas para os estudantes. Acho que todos têm muito a aprender e a crescer trabalhando com projetos. E sobre os estudantes, né? Como é importante, num projeto, aprender a ouvir o outro. Os estudantes estão precisando muito disso hoje em dia, né? Ouvir o outro e, ao mesmo tempo, se fazer ouvir. Ouvir de fato, né? Ouvir Não de ouvir fato. esperando a hora de A falar, hora de né? falar.
ouvir de fato, encontrar A soluções escuta ativa, como dizem, né? conjuntas, né? Que soluções a gente encontra para os desafios que aparecem, desenvolver a criatividade, e inclusive, né, nos projetos, estar numa sala de aula organizada, num espaço e num tempo organizados de outra forma, quebra um pouco com a rotina e traz uma vivacidade super importante para a sala de aula. E a gente vê que é uma dependência, uma interdependência entre as partes, entre os estudantes que estão ali em grupos, trabalhando em projetos, no caso, os professores também, entre si, criam uma dependência entre si, mas também uma motivação. Um motivando o outro para chegar no produto final e depois ter um resultado interessante, compartilhar e dividir esse resultado com a equipe, né? É muito, muito bacana essa ideia. E aí, a pergunta que eu queria fazer também é se, de fato, o projeto, essa ideia de trabalhar com um projeto, é capaz ou seria um bom motivo para essa integração entre as disciplinas e as diferentes áreas de conhecimento? Sim, acredito que é um caminho Pode ser o muito motivo, né? Pode ser o o disparador. disparador, isso. Eu acho que o disparador mais interessante são perguntas potentes e abertas que favoreçam realmente o trabalho com projetos. Porque aquela falsa pergunta ou a pergunta pretexto, né, que apenas eh, traz uma questão, mas que o aluno esperto ali vai sacar que, bem, essa pergunta é simples o suficiente para eu responder com apenas um dos componentes, ela é menos motivadora. As perguntas que tematizam, problematizam, aprofundam temas, elas vão fazendo com que o estudante se dê conta de que, olha, eu preciso somar, eu preciso olhar para este e aquele componente. E muitas vezes, um professor que está liderando o projeto, ele pode até ajudar a lançar luz sobre componentes que estão menos valorizados naquele momento na escola, né? Então, essa parceria, quando bem realizada e com o apoio que a obra traz, nos 6 projetos que ela apresenta, ela pode ser um caminho para os professores como um todo se fortalecerem e um ajudar a o estudante a perceber, olha, o que é que das artes, da educação física, da língua portuguesa, da língua inglesa, até mesmo da língua espanhola, eu posso mobilizar para construir um produto final significativo, para responder um problema efetivo. Inclusive, em alguns projetos, a gente também estabelece diálogo com as ciências da natureza, com as ciências humanas, porque é isso, né? Não dá para compartimentar o conhecimento quando a gente está falando em projetos integradores. E às vezes é uma dificuldade montar isso do zero. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes. Como Uhum. montar isso do zero dá um trabalhão, né? Pensar uma pergunta disparadora e pensar nas etapas, formular essa estrutura. E aí a obra didática vem nesse sentido para apoiar. Eu imagino também o trabalho que vocês, autores e autoras, tiveram de montar isso e imaginar perguntas disparadoras que sejam significativas, mas que eu acredito que pode ter variações e o professor ter, a equipe, né, no caso, ter a autonomia de fazer as adaptações que sejam necessárias ali. Então, nesse sentido, a gente pode entender que essa abordagem é capaz de tornar o aprendizado mais significativo, de fato, e em que medida? Quando 100%. tem essa autonomia também das equipes dialogarem com a obra e fazer as adaptações e Tanto os estudantes quanto aplicações. os professores, né, Alessandro? Eu Sim. acho que você tocou num ponto importante. Quando a gente trabalhou muito com projetos, né? Eu trabalhei, meu coautor trabalhou muito com projetos ao longo da vida. Então a gente buscou colocar em cada um dos projetos esse universo de possibilidades. Então tentamos cercar algumas dificuldades que os professores costumam ter quando vão trabalhar com projetos pela primeira vez, porque eu acredito que depois que se trabalha é um caminho sem volta, o professor vai continuar trabalhando, vai querer continuar nessa metodologia, que ela é muito, traz resultados muito interessantes, mas a gente tentou então colocar, tem boxe para indicar materiais que vão ser usados, duração das aulas, estratégias de organização para quando há uma atividade que é um pouco mais desafiadora, e o livro é do professor, na medida em que ele está usando,
É ele que escolhe se vai encurtar uma etapa, se vai alongar outra, se vai inverter, se aquele produto final pode ser feito. A gente dá algumas sugestões de, olha, dá para ir por aqui, mas também é possível encaminhar por este outro viés, se for o caso. O professor vai sentindo um pouco a turma e a partir daí é que o projeto se torna vivo e o livro se torna um companheiro, um auxiliar do professor, né? Ele não está ali para ser seguido ao pé da letra, mas ele está ali para auxiliar um trabalho que seja eficiente e que traga frutos para todos, né? E tem aquela coisa, né, de constar ali qual habilidade está sendo trabalhada, qual competência está sendo trabalhada, Sim. até para atender certas demandas que são burocráticas, que são chatas, mas que Fazem são parte da vida exigidas, do né? professor, sim. E Tem uma ficha técnica do projeto bastante completa, em que consta ali, é como se fosse um resumo mesmo, um raio-x do projeto, né? Então ali a gente encontra a questão disparadora do projeto, as habilidades e competências de linguagens e suas tecnologias que vão ser trabalhadas, as etapas e o que vai ser feito em cada etapa, as habilidades e competências de outras áreas que também serão trabalhadas nesse projeto, todas sob a perspectiva das linguagens. Então, os professores de linguagens dão conta de trabalhar com o projeto sem necessariamente estabelecer outras parcerias, mas ampliando o repertório e atuação do estudante, né? Aprofundando saberes. Então, sim, ele vai encontrar ali toda essa estrutura e vai poder fazer uso dela dialogando com a BNCC, que eu acho que é o importante, né, nesses materiais de referência, que o aluno sinta que está estudando, está trabalhando, está aprendendo questões que vão ajudar na sua formação continuada. maravilha. Então, para a gente finalizar o nosso papo de hoje, eu queria saber se você pode compartilhar um exemplo prático de um projeto integrador que você participou e que foi inserido na obra. Posso sim. Primeiro, a gente falando, me lembrei de uma questão, falando da questão da educação continuada, tem uma etapa dos projetos, em todos os projetos, que eu acho muito importante de reforçar aqui, especialmente falando do estudante da escola pública, que se chama Painel do Mundo do Trabalho. E nesse painel é possível a gente ver os caminhos que o estudante pode seguir para o mundo do trabalho. Então, áreas de atuação, campos de atuação, cursos técnicos, profissionalizantes, de ensino superior, que ele pode cursar para atuar em áreas que a gente vai lançando luz conforme os projetos. Então, tem escrita criativa, área da prática corporal, área de mediação de conflitos, e é sobre a mediação de conflitos que eu queria falar um pouco aqui para exemplificar um projeto do livro, né? Porque a gente vive um tempo em que a gente tem muito pouca paciência para ouvir o outro, para chegar a soluções comuns. E a escola está inserida no nosso tempo e vive também esses desafios. A escola por si só já é um espaço de diversidade. Somos pessoas, né, professores e estudantes distintos, convivemos com as nossas crenças, o nosso repertório, as nossas vivências. Então, esse projeto de mediação de conflitos, além de trazer todo um percurso de como é que se chega a essa constituição do que é mediar conflitos, o que é lidar com conflitos, foca muito no que é trabalhar com conflitos na escola. Então, os alunos são convidados a formar um escritório de mediação de conflitos na escola para questões reais, que a gente sabe que acontecem. Então, Acaba é a tendo disputa uma aplicação, uma aplicabilidade ali, né? real, do tipo, é difícil, o campeonato do recreio está dando briga no futebol. Como é que eu faço a mediação disso, né? Como é que eu posso melhorar a convivência na escola? Porque a escola tem que ser um espaço, gente, de aprendizagem, de convivência e de crescimento coletivo, né? Então, é um projeto que me encanta nesse sentido E tem na de obra esse refletir. projeto? É um projeto que se chama, tem um título também muito sugestivo, A Paz que a gente constrói. Né? E muito bacana quando consegue estabelecer um diálogo entre os diversos setores da escola, né? Quando a gestão também compra a ideia e de Exato. repente vai aprovar que esse Mais do projeto se que concretize no escritório mesmo.
E envolva todo mundo, né? Mais do que professores e alunos, acho que os projetos integradores são construídos para envolver a comunidade escolar. Seria ótimo mesmo criar um escritório de mediação de conflitos na escola, ou mesmo num outro projeto que termina com uma mostra de audiovisual, em que os estudantes constroem a tela de exibição e filmam e exibem os próprios filmes. Que ótimo seria construir realmente isso na escola, uma apresentação na quadra, não só para estudantes e professores, mas para toda a comunidade escolar, para as famílias, para os trabalhadores da escola, todo mundo vivenciar isso. É E as o mundo ideal. possibilidades são infinitas, né? Desde aprimoramentos no espaço interno da escola, até abrir as portas da escola para a comunidade, até sair da escola e ir para a comunidade. Tem diversas Essa é a opções ideia. aí, né? Essa é a ideia. E outra coisa interessante é ver como que esse trabalho na forma de projeto, ele de fato ele é real, em muitas profissões é assim que se trabalha. Você trabalha com projeto, né? Tem etapas, Sim. e você tem uma entrega final. E aí esse estudante já ali na escola está se habituando a essa forma de trabalhar que talvez, provavelmente, ele vai encontrar na vida profissional dele. E tem uma questão da experiência. Eu acho que esse painel que eu citei sobre o mundo do trabalho, ele é importante por isso. Eu experimento, eu vivencio, sei lá, a filmagem, eu trabalho com a maquiagem, eu trabalho com a iluminação, e quando eu vou para o painel do mundo do trabalho, tem lá. Se eu quiser trabalhar com maquiagem, se eu quiser trabalhar com direção de arte, se eu quiser trabalhar com mediação de conflitos. Qual é a formação que eu preciso ter? Como é que eu posso me aprimorar? Eu acho que isso estimula o estudante a enxergar para além da escola. Maravilha. Roberta, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado pelas contribuições, pela sua contribuição à educação pública do nosso país. E até Obrigada. uma próxima. Foi um prazer. E se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre nossa coleção do PNLD da Identidade Saraiva de Projetos Integradores, Linguagens e suas Tecnologias, acesse o nosso site do eDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e autoras.